Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado uma substância proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos 3 modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Modo 1, sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Modo 2, sortear primeiro uma das equipes e desta sortear 3 atletas. Modo 3, sortear primeiro 3 equipes e então sortear um atleta de cada uma dessas 3 equipes. Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P de 1, P de 2 e P de 3 sejam as probabilidades de o atleta que utilizou a substância proibida seja um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 1, 2 ou 3. Comparando-se essas probabilidades, obtém-se. Então ele pede nas alternativas a relação que existe, né, entre essas probabilidades do modo 1, modo 2 e modo 3 de sorteio do atleta que esteja aí possivelmente usando uma substância proibida. Então, denotando por P1, P2 e por P3 as probabilidades de cada modo, ele pede a relação, né, dizendo se P1 e P2 são iguais, se são diferentes, se P1 é maior, se P1 é menor que P2, enfim, a relação entre essas probabilidades. Então, eu vou resolver aí uma por uma, né? Eu vou fazer uma resolução mais detalhada ou mais, vamos dizer assim, típica, e depois eu vou abreviar cada resolução, cada probabilidade de respectiva aí desses modos num formato mais resumido, tá? Então vamos pegar o modo o modo 1 de sorteio. Então vou colocar aqui, ó, modo 1. Bom, o modo 1, relembrando para ti, diz o quê? Que eu vou sortear 3 atletas dentre todos os participantes. Então vou pensar primeiro assim, ó. Se eu vou sortear 3 atletas, eu tenho 3 possibilidades de que ele esteja seja aí detectado, né? Eu posso pensar que o primeiro que esteja dentre os 3, o primeiro seja o usuário da substância. Então eu tenho aí uma chance entre 200 atletas escolhidos. E aí eu quero que o primeiro seja usuário, então o segundo não pode ser usuário. Então me sobram aqui 199 atletas que não são usuários, já que o usuário está aqui, ó, 1 de 200. E aí 199 entre 199, que são os demais atletas dos 200, já que eu coloquei aqui 1 de 200. Então me sobra 199 de 199 não usuários e aqui 198 de 198 atletas no todo, já que eu tenho aqui 2 atletas já retirados. Bom, mas isso eu supus que o primeiro seja usuário, então vou representar assim, ó, sim, aqui não usuário e não usuário. Mas poderia ser, por exemplo, não usuário, esse aqui usuário e esse não. Então vou fazer o cálculo aí também dessa possibilidade. Deixa eu tirar aqui. Mais, vamos ver se vai caber aqui. Então, o primeiro será não usuário. Então, eu tenho 199 não usuários, né? Apenas um atleta foi denunciado. Ó, um dos atletas havia utilizado a substância. Então, se um utilizou, eu tenho 199 que não utilizaram, 199 de 200. No primeiro, supondo que o primeiro não seja usuário. Aí o segundo vezes, o segundo é usuário. Então eu vou colocar 1 de 199 que restaram. E o terceiro também não é usuário. Então eu tenho aqui 198, né? 199, que não são usuários. Aqui um usuário, então já são 2 sorteios. E aqui o terceiro 198 de 198 que sobraram. Então aqui eu tive sim, usuário, não, não. Aqui eu tive não, esse aqui sim e esse aqui não. Então está faltando que o usuário agora fique na terceira posição, ou no terceiro sorteio, na terceira análise, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, ó. Então eu tenho aqui mais, o primeiro não, então eu tenho 199 de 200. O segundo também não, então 198 de 199. E o terceiro é usuário, então é aquele 1
único de 198 que sobraram. Se fosse assim, ó, olhei o primeiro atleta, eu tinha 199 chances de 200 de que não seja o usuário. Aí aqui na segunda análise, eu tenho 198 só que eu vou analisar, né? De 199. E aí vou considerar que esse aqui, ó, é o usuário dos 198 que restam. Bom, aí pensando, aqui eu tenho, posso efetuar aqui simplificações, aqui tá bem fácil, ó, 199 com 99, 198 com 98, me sobra aqui 200 avos. Então vou colocar aqui de azul, ó, 200 avos, mais, realizando a simplificação aqui, ó, 199 com 99, 198 com 98. E aí me sobra aqui nesse produto 200 avos mais uma vez. Então aqui mais 200 avos. E aqui da mesma forma, ó, o terceiro aqui não é vezes, aqui não é mais, aqui, perdão, aqui é vezes, ó. Aqui é vezes e aqui, aliás, aqui ainda é mais, mas aqui é vezes, ó. Aqui é um produto de probabilidades, tá? Eu quero que elas ocorram ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que multiplicar. Eu quero que o primeiro não seja usuário, o segundo não seja usuário, mas o terceiro seja usuário. Então eu tenho que multiplicar as probabilidades de cada situação. E aí fazendo os cancelamentos devidos, aqui ó, 199, 199, 198, 198, me sobra também 200 avos. Fazendo esse cálculo, conservo o denominador 200, soma 1 mais 1 mais 1, 3, 200 avos. Ok? E aí eu vou para o modo 2. Modo 2. Bom, e recordando para ti, o que é o modo 2? Sortear primeiro uma das equipes e dessa sortear 3 atletas. Então eu vou sortear uma das equipes. Quantas equipes são? São 20. Então sortear uma das equipes é 1 de 20. Então eu vou pensar isso, ó. Mas aí quando eu sorteio uma de 20, eu vou ter que pensar que o atleta pode estar na primeira, na segunda ou na terceira, né? São 3 equipes que eu vou sortear, então eu tenho 3 possibilidades aí. Então eu vou descrever isso. Eu tenho então 20avos, que é sortear uma equipe, né? Uma entre 20. Então 20avos. E aí, supondo que o atleta esteja realmente nessa equipe, até porque eu fiz 20avos, né? Uma chance entre 20. E aí ele pode estar na primeira, na segunda ou na terceira. Então, se o atleta estiver na primeira, eu tenho aqui uma chance entre 10, porque são 10 atletas em cada equipe. Aí ele não vai estar nem na segunda, portanto eu tenho aqui 9 de 9, e nem vai estar na terceira, 8 de 9. Tá aí? Então isso aí é supondo, né, que ele esteja na primeira aqui, ó. Sim, não, não. Mas eu posso ter uma outra situação. Então vou somar com a outra situação, que é de novo sortear uma das equipes. E essa equipe aqui então é aquela que contém o atleta, por isso 1 de 20. E agora eu vou sortear 3 atletas. Lembra? Eu sorteio primeiro uma equipe e depois 3 atletas. Ó. Aqui foi o primeiro atleta. Eu queria que ele tivesse sido pego aqui na primeira equipe. Na segunda equipe não. Ou no segundo, não segunda equipe. É só uma equipe aqui. O primeiro atleta seja pego, esse não seja e esse não seja. São 3 atletas dessa equipe sorteada. Aqui eu vou sortear a equipe. Eu quero que a equipe contenha o atleta sorteado, um atleta que usou a droga. Então, 1 de 20 para isso. Só que eu quero que o primeiro atleta sorteado não use. Então eu tenho 9 de 10. Não vai usar a droga. O segundo eu quero que use. Então é 1 dentre 9 que restaram. E o terceiro automaticamente não vai usar, né? Porque é só um atleta que usa. Então aqui não são os não usuários. 8 de 8.
Então aqui, esse aqui não usou, esse sim e esse não. É uma possibilidade. Aqui foi sim, esse não, esse não. O que está faltando? Está faltando os dois primeiros não serem o usuário e o último sim ser o atleta usuário. Então vou pegar, vou sortear primeiro a equipe. Então essa equipe é a que contém o usuário, já garanti isso, 1 de 20. E aí vou multiplicar pela situação do primeiro não ser usuário. Então eu tenho 9 dentre 10. Depois eu tenho aqui, dentro dessa equipe, já descartei 9, descartei 1. Então eu tenho 8 dentre 9. E aí eu quero que o usuário esteja aqui, ó, no terceiro atleta escolhido da equipe. 1 de 8. E agora eu efetuo os cancelamentos possíveis aí. Olha só, eu posso cancelar aqui, ó, 9 com 9. E aqui 8 de 9. Aqui tá errado, é 8 de 9. Porque, deixa eu refazer aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tirei 1 de 10. Esse aqui foi o que usou a droga. Me sobram 9 de 9, não usuários. E aqui me sobram 8 de 8, né? Porque eu já tirei 2 atletas, então aqui é 8 de 8. E aí então, fazendo o cancelamento, ó, 9 com 9, 8 com 8. Aqui 9 com 9, 8 com 8. Aqui também já vou aproveitar, ó, 9 com 9, 8 com 8. O que restou para mim aqui? Restou aqui 1 vinteavos, vezes, me sobrou aqui 1 para 10, ou 1 décimo, mais, aqui de novo, 1 vinteavos, mais 1 décimo, aliás é vezes, né? Vezes 1 décimo, porque eu quero que isso aqui aconteça simultaneamente, né? Escolher a equipe que contém o atleta e escolher o atleta que usou a droga. E aqui está faltando mais, novamente, 1 vinteavos que multiplica 1 para 10, 1 décimo. 1 vezes 1, 1, 20 vezes 10, 200, 1 200 avos, mais aqui também, ó, vai me dar 1 200 avos. E ali também 1 200 avos. Fazendo essa soma, né, conserva o denominador, 200, 1 mais 1 mais 1, 3. 3 200 avos de chance. Aí tu vê que deu a mesma coisa aqui, ó. 3 200 avos, 3 200 avos. Então já sei que modo 1 e modo 2 são iguais. Então já sei que P1 é igual a P de 2. P de 1 igual a P de 2. Então olha aqui, ó, eu tenho isso na letra D, P de 1 igual a P de 2. E tenho na letra E, P de 1 igual a P de 2. Os outros, ó, aqui é menor, aqui maior, aqui também está P2 maior. Então, ou é a letra D ou é a letra E. Então, fiquei entre duas aqui, ó. Se eu quiser parar o exercício por aqui, eu fico entre essas duas para marcar. Vou agora fazer o cálculo do modo 3, que é o modo que é mais complexo de entender, né? O modo mais chato de fazer aí a dedução do cálculo. Modo 3. O que é o modo 3? O modo 3 ele vai sortear primeiro 3 equipes e depois sortear um atleta de cada uma das equipes. É como se fosse o contrário da 2, né? Aqui primeiro eu sorteio uma equipe, depois sorteio 3 atletas. Aqui primeiro eu sorteio 3 equipes, depois sorteio um atleta de cada. Então dá para perceber aqui, ó, intuitivamente, que essas duas situações se equivalem, né? Por propriedades aí das probabilidades, né? Eu consigo perceber que essas duas se equivalem. Então P de 3 também será P igual a P de 2. Então eu estou inclinado aqui, ó, pensar na letra E. Mas vamos fazer o cálculo para comprovar, né? Nem sempre aquilo que a gente supõe, às vezes acontece. Então tem que tomar um cuidado também, né? Pode ser uma pegadinha. Então vou pensar aqui, o modo 3, o que ele me sugere? Que eu vá sortear então 3 equipes primeiro. Então, se eu for sortear 3 equipes, eu tenho primeiro pensando que o atleta esteja na primeira equipe. Então vou sortear 3 equipes. Então, supondo que o atleta esteja na primeira equipe, então eu tenho
uma chance dentre 20, já que são 20 equipes. Pensa isso, né? Eu vou sortear 3. Na primeira eu quero que o atleta esteja nela. Na segunda o atleta não estará. O atleta não estará, então eu tenho 19 equipes disponíveis, né? Já tirei uma. E aí eu tenho 19 equipes disponíveis e tenho 19 onde não tem atleta que fez uso de droga. Porque se ele já está aqui, ó, nessa equipe, essa equipe é a equipe, vamos dizer assim, contaminada. É a equipe infectada por ele que usou droga. Então as outras 19 não tem ninguém usando droga. Então 19 de 19. E aqui a terceira equipe da mesma forma, né? Eu tenho 18 entre 18. Me sobram 18 equipes e todas elas não estão com o elemento aí que usou droga. E aí então isso aqui se refere à escolha da equipe em si. Da situação de escolha da equipe que tenha o atleta drogado. E aí depois disso eu vou sortear o atleta que usou droga. Então isso aqui é só para escolher a equipe. Agora como é que eu escolho o atleta que usou droga? Bom, cada equipe tem 10. Então é como se fosse assim, ó, isso aqui, escolher a equipe vezes 1 de 10. Por quê? Porque eu tenho aí 10 atletas em cada equipe. Então, sabendo que um deles é drogado, ou drogado, que usou a droga, né, que usou a substância proibida, então 1 para 10. Mas, pensa comigo, eu escolhi aqui sim, não e não. Mas poderia ser o quê? Poderia não estar na primeira, estar na segunda e não estar na terceira. Então, não, sim, não. E aí eu vou fazer, então, novamente um novo raciocínio aqui, ó. Vou supor que na primeira equipe não tenha o elemento que usou a droga. Então eu tenho 19 equipes de um total de 20. Eu tenho 20 equipes e as 19 não usaram. Aí eu vou colocar que na segunda equipe eu tenha... Deixa eu tirar esse não aqui. Tá. Mais, aí de novo. Eu quero que não esteja na primeira, então eu tenho 19 livres de atleta com substância proibida, dentre as 20, dentre todas. Aí vezes. Aí eu quero que a equipe com elemento que usou droga esteja aqui, então eu tenho uma equipe dentre 19, já que eu havia 20, diminuí uma situação, e aqui vezes 18 de 18. Claro, por quê? Porque me sobram só 18 equipes e dessas 18, todas elas não estão com o elemento que usou a droga, já que o elemento eu supus estar aqui, 1 dentre as 19. E isso não esquece que eu devo multiplicar por 1/10. Por quê? Porque isso se refere à escolha da equipe, já que são 3, e supondo o elemento na segunda equipe sorteada. Aí eu penso, aqui eu tenho a equipe sorteada e agora eu vou sortear o atleta. Então eu tenho uma chance dentre 10 de que o atleta seja o usuário. Tá? Então multiplico essas duas situações, a equipe vezes o atleta. E ainda tem uma terceira situação, que é fazer com que o atleta que usou a substância esteja na terceira equipe. Seria o não, sim. Então não, sim seria assim, ó. O atleta não usou, então eu tenho 19 equipes sem usuários, 19 dentre 20, vezes a segunda equipe também não usou, então eu tenho 18 dentre 19, e a terceira equipe tem o atleta usuário da substância, então eu tenho uma dentre 18. Então isso é para escolher a equipe, ou ainda posicionar a terceira equipe como aquela que contém o usuário. E aí, escolhida a equipe, eu vou agora sortear o atleta, né? Um atleta, como ele diz, ó, sortear um atleta de cada. Então, um atleta de cada. Aqui eu tenho vezes 1 para 10. Então, aqui eu tenho, fazendo os cancelamentos, 19 com 19, 18 com 18, me sobra 1/20 vezes 1/10. Então aqui eu tenho 1/20 que multiplica 1
décimo, mais, fazendo os cancelamentos aqui, ó, 19, 19, 18, 18, também resta para mim 1 vinteavos vezes 1 décimo. E aí na terceira situação, da mesma forma, cancelo 19, 19, 18, 18, resta para mim aí 1 vinteavos, aqui ó, esse 1 aqui ó, 1 vinteavos que multiplica por 1 décimo. Isso é igual 1 vinteavos vezes 1 décimo, 1 vezes 1, 1, 20 vezes 10, 200, 1 duzentosavos, mais ali de novo 1 duzentosavos, e mais aqui também, né, multiplicando isso, 1 duzentosavos. Mesmo denominador, conserva, 1 mais 1, 3, 3 duzentosavos. E aí realmente, ó, aquilo que nós havíamos suspeitado, de que o modo 3 também tem a probabilidade de 3 para 200. Então 3 para 200, 3 para 200, 3 para 200. Então P de 1 é igual a P de 2, que é igual a P de 3, e eu fico com a alternativa E. Ok? Então aí eu tenho essa resolução de forma típica, detalhada, mostrando cada situação. Mas, de uma maneira mais intuitiva, eu poderia pensar, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, assim, ó, podia pensar que nesse caso o que eu tenho? Bom, eu vou escolher 3 atletas dentre todos. Então a probabilidade de 1 aqui, ó, seria o que? 3 atletas dentre todos, 3 de 200. Isso ficaria bem típico, né? Bem claro isso. Eu quero escolher 3 atletas dentre todos. Qual é a probabilidade de que ele esteja envolvido? Ou que o envolvido esteja sorteado? Eu tenho 3 chances dentre todos, 3 de 200. Então esse aqui fica bem fácil de entender assim, né? Pelo conceito simples probabilidade. Fechando aqui. O segundo, o que seria? Bom, o segundo é algo parecido o raciocínio, né? Eu teria que sortear dentre, primeiro eu vou sortear uma das equipes, então aqui seria 1 vinteavos, e aí vezes 3 atletas. Então eu vou sortear 3 atletas da mesma equipe, ou seja, 3 de 10, porque cada equipe tem 10 atletas. E aí isso, que seria P de 2, também intuitivamente 1 vezes 3, 3, 20 vezes 10, 200. Quando eu coloco esses 3 aqui de 10, ó, eu estou considerando essas 3 situações aqui, ó. Ok? E outro formato resolutivo, também aí usando uma situação mais intuitiva, a segunda seria o quê? Primeiro eu vou sortear 3 equipes, então seria P de 3 aqui, ó, P de 3, 3 equipes de 20, então seria 3 de 20, vezes, aí depois eu sortearia o quê? Sortearia um atleta de cada uma das 3 equipes. Então aqui eu tenho 3 equipes possíveis, né, de manifestar o atleta, e aí para cada situação eu tenho 1 vinteavos, que é a chance do atleta estar numa das equipes. Aliás, 3, não 1 de 20, 1 de 10, já que são 10 atletas. Então aqui a chance de escolher as 3 equipes, e em cada uma delas eu tenho 1 de 10. Então 3 vezes 1, 3, 20 vezes 10, 200, dá o mesmo 3 duzentosavos. Ok? Só que na resolução que está de cor azul aí, eu de certa maneira explicitei, né, todas as possibilidades. Fica uma resolução assim mais rica, né, mais típica, mais até mais correta do que essa outra segunda. Ok? Então ter resolução é uma questão assim que eu considero difícil, né, dentro do Enem de probabilidade. Espero que essa resolução tenha contribuído com os teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.